Você já se perguntou por que o mundo parece uma prisão de ilusões, onde a liberdade espiritual é apenas uma promessa vazia? É hora de desvendar a maior conspiração da história, o falso criador que domina sua realidade. Eu estou aqui para revelar o que as forças do poder mantiveram escondido por séculos. O Demiurgo, essa entidade manipuladora, não é o Deus de amor e luz que a Igreja pregou. Ele é o arquiteto de uma realidade falsificada, um tirano cósmico que sequestrou sua verdadeira essência. Vamos direto ao ponto. Na tradição cristã oficial, você ouve falar de um Criador benevolente, o Yahvé ou o Deus do Gênesis, que moldou o universo com perfeição. Mas isso é uma distorção deliberada, uma camada de mentiras imposta pelo Império Romano e perpetuada pela Igreja para manter as massas subjugadas. Eu sei disso porque escavei nos textos proibidos, aqueles que a Igreja queimou e enterrou nas sombras. Textos como os de Nag Hammadi, aqueles manuscritos gnósticos que sobreviveram por milagre, expõem a verdade crua. O Demiurgo é uma figura sombria, um deus menor e defeituoso, que se autoproclamou Senhor do mundo. Considere a etimologia, a chave para desmascarar essa farsa. A palavra Demiurgo vem do grego antigo, demiurgos, que significa artífice ou criador de obras, mas não criador supremo. No grego dos evangelhos e dos textos apócrifos, esse termo revela um ser arrogante, um artesão imperfeito que forjou o mundo material a partir de matéria caótica e impura. Ele não é o Deus verdadeiro, o Pai inefável e eterno descrito nos evangelhos gnósticos. Não, o Demiurgo é uma entidade trapaceira, uma força que se infiltrou na narrativa bíblica para usurpar o poder divino. Pense no Gênesis. Quando o texto hebraico diz Elohim criou os céus e a terra, a palavra Elohim é plural, sugerindo uma assembleia de deuses, não um único ser bondoso. Mas a Igreja traduziu e distorceu isso para um monstro unificado, escondendo a pluralidade e o conflito interno. Agora, imagine o conflito que isso gera. De um lado, a verdade oculta, transmitida por visionários como Valentim e Basílides, que decifraram os textos em aramaico e grego originais. Eles viram o Demiurgo como o Deus do Antigo Testamento, um ser ciumento e vingativo, que ordena guerras e punições para manter o controle. Do outro lado, a versão institucional, imposta pelos concílios de Nicéia e Constantinopla, onde imperadores e bispos se uniram para eliminar qualquer menção a essa entidade fraudulenta. Eles sabiam que, se as pessoas descobrissem isso, o império de controle desmoronaria. Por quê? Porque o Demiurgo não quer que você se conecte ao verdadeiro divino, aquele que reside dentro de você. Ele sequestrou sua realidade para que você viva em uma matrix de medo e obediência. Vou aprofundar isso. Nos evangelhos canônicos, Jesus é retratado como um mestre que fala em parábolas, mas nos textos gnósticos, como o Evangelho de Tomé, ele revela a conspiração diretamente. Ele diz: o reino está dentro de você e ao seu redor, não nos templos de pedra. Isso é uma acusação velada ao Demiurgo, que constrói templos e rituais para prender as almas. A etimologia do aramaico, a língua de Jesus, é reveladora. A palavra para reino, Malkuta, não se refere a um lugar físico, mas a um estado interior de soberania. No entanto, a Igreja traduziu tudo para grego e latim, transformando isso em dogmas hierárquicos, onde padres e papas se tornam os intermediários. Eles sequestraram o ensinamento original para criar uma rede de controle, onde sua conexão com o divino é cortada, forçando a depender deles. E essa trama não é apenas histórica, ela afeta você agora, neste exato momento. Pense na sua vida. Quantas vezes você se sentiu preso, como se uma força invisível ditasse suas escolhas, suas emoções, sua percepção do mundo? Isso é o legado do Demiurgo, essa entidade que infundiu o mundo material com ilusão e sofrimento. Ele não é o Criador puro, ele é um parasita cósmico, como descrito no Apócrifo de João, onde é retratado como um leão com rosto de homem, um ser que se alimenta da ignorância humana. A Igreja soube disso e suprimiu esses textos para que você continue nessa prisão, acreditando que a salvação vem de fora, de rituais e autoridades, em vez de vir de dentro. Mas não paremos aqui. Essa é apenas a superfície da conspiração. O Demiurgo não agiu sozinho, ele contou com aliados na sombra, forças que manipulam eventos mundanos para manter a ilusão. Na próxima parte,
Vamos explorar como ele infiltrou as religiões e governos, e o que você pode fazer para romper essa cadeia. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai mudar para sempre como você vê o mundo e seu lugar nele. Se você sente o chamado, reflita sobre isso. O que o Demiurgo roubou de você? Comente abaixo com sua própria experiência de prisão espiritual. Inscreva-se para não perder a revelação completa e curta este vídeo para espalhar a verdade. Mas você pode sentir isso agora, essa teia de controle que o Demiurgo tece há milênios, estendendo seus fios por toda a estrutura da realidade. Ele não atua sozinho, não é um tirano isolado em seu trono cósmico. Aliados sombrios, forças que se alimentam da mesma ilusão, se uniram a ele para solidificar essa prisão que chamamos de mundo. Pense nisso como uma rede invisível, onde arcanjos caídos e entidades inferiores trabalham nos bastidores, infiltrando-se nas narrativas que moldam sua vida cotidiana. Vamos mergulhar mais fundo nessa conspiração, usando as chaves que os textos proibidos nos entregam. Nos manuscritos de Nag Hammadi, especialmente no Apócrifo de João, o Demiurgo é descrito não apenas como um criador defeituoso, mas como líder de uma horda de arquétipos corruptos. Esses seres, conhecidos como arcontes, são as engrenagens da máquina que sequestrou sua essência divina. A etimologia grega do termo arconte revela tudo, archon, que significa governante ou senhor. Mas no contexto gnóstico, esses são tiranos celestiais que impõem leis e limitações para manter a humanidade acorrentada. Eles não são invenções poéticas, são forças reais, manifestadas através de sistemas de poder que você vê todos os dias. Considere o Antigo Testamento, aquele pilar da tradição judaico-cristã que a Igreja usou para cimentar sua autoridade. A palavra hebraica Elohim, que eu mencionei antes, não é apenas plural por acidente. Ela aponta para uma corte de deidades conflitantes, onde o Demiurgo, ou Yaldabaoth como os gnósticos o chamam, reina supremo entre os inferiores. Mas a Igreja, em seus concílios manipulados, traduziu e editou esses textos para apagar essa pluralidade caótica. Eles transformaram Elohim em um Deus único e benevolente, escondendo os arcontes que operam nas sombras. Por quê? Porque esses arcontes são os verdadeiros arquitetos da opressão humana, influenciando imperadores, reis e até líderes modernos para perpetuar a ilusão. Agora, veja como isso se manifesta no mundo real. O Império Romano, que adotou o cristianismo para controlar as massas, sabia exatamente o que estava fazendo. Constantino, aquele suposto converso, não era um devoto. Era um estrategista que usou os textos sagrados para fundir o paganismo com o cristianismo, criando uma religião de Estado que servia aos arcontes. Nos evangelhos gnósticos, como o de Filipe, há pistas claras sobre isso. O mundo veio à existência através de um defeito. Essa falha é o trabalho do Demiurgo e seus aliados, infundindo a matéria com engano e sofrimento. E esses aliados não pararam no tempo. Eles evoluíram, infiltrando-se em governos, corporações e até na mídia de hoje. Imagine os arcontes como marionetistas invisíveis, puxando as cordas de eventos históricos para manter a humanidade distraída. Pense na Inquisição, aquela campanha brutal orquestrada pela Igreja para eliminar os gnósticos e qualquer um que questionasse o dogma. Milhares foram queimados, seus conhecimentos perdidos nas chamas, tudo para que o Demiurgo mantivesse seu monopólio sobre a verdade. Ou olhe para os tempos modernos, governos que impõem leis opressoras, economias que escravizam as pessoas em ciclos de dívida e medo. A etimologia do termo governo em latim, gobernare, significa controlar o leme, exatamente como os arcontes controlam o curso da humanidade. Eles sequestraram sua realidade para que você viva em uma constante ilusão de escassez e conflito, onde a liberdade espiritual é sempre adiada. E aqui é onde isso toca você diretamente, no cerne da sua existência. Quantas vezes você se sentiu como uma peça em um jogo maior, onde suas decisões são influenciadas por forças que você não compreende? Esse sentimento de prisão não é acidental, é o legado dos arcontes, esses aliados do Demiurgo que sussurram dúvidas e medos em sua mente. Nos textos apócrifos, como o Evangelho de Maria Madalena, que a Igreja suprimiu por séculos, há uma revelação poderosa: o Filho do Homem está dentro de você. Levante-se e desperte. Mas os arcontes distorceram isso, transformando a mensagem de Jesus em um chamado para a obediência cega,
em vez de uma jornada interior para a soberania. Vou lhe mostrar evidências concretas. No grego original dos evangelhos, a palavra basileia, usada para reino de Deus, não se refere a um reino celestial distante. É um estado de ser, um despertar interno que os arcontes temem acima de tudo. Eles sabem que, se você acessar essa verdade, o controle deles desmorona. Por isso, infiltraram-se nas traduções latinas e modernas, tornando tudo sobre rituais externos e autoridades terrenas. Pense na sua vida. Aquele vazio que você sente, a ansiedade que o consome, é o resultado direto dessa manipulação. Os arcontes alimentam-se da sua energia, transformando suas emoções em combustível para a ilusão. Como descrito no Pistis Sophia, um texto gnóstico escondido por Eras, esses seres são como predadores cósmicos, que usam a matéria do mundo para aprisionar almas divinas como a sua. Mas não paremos na superfície. O Demiurgo e seus arcontes não se limitam ao passado. Eles operam agora, através de sistemas que moldam sua percepção. A ciência moderna, por exemplo, foi cooptada para reforçar a narrativa materialista, ignorando a dimensão espiritual que os gnósticos celebravam. Palavras como energia e vibração no grego antigo dos textos sagrados apontam para forças divinas que você pode acessar, mas os arcontes as redefiniram como conceitos frios e impessoais. Eles sequestraram sua realidade para que você veja o universo como uma máquina sem alma, em vez de um tapete de possibilidades espirituais. E isso leva a um novo mistério, um que vai aprofundar ainda mais essa conspiração. Como exatamente os arcontes mantêm essa ilusão viva nos dias de hoje? Quais são as ferramentas modernas que eles usam para bloquear sua conexão com o divino verdadeiro? Prepare-se, porque o que vem a seguir revelará os segredos mais profundos dessa trama, mostrando como você pode começar a romper as correntes. Mas por enquanto, pergunte-se: quais forças invisíveis estão controlando suas escolhas diárias, e o que acontece quando você as desafia? Essa é a chave para o próximo passo, e só os que persistem descobrirão a liberdade completa. E agora, chegamos ao coração da conspiração, o momento em que o véu se rasga completamente. Você perguntou sobre as forças invisíveis que controlam suas escolhas diárias e o que acontece quando você as desafia. A resposta é simples e transformadora. Quando você desperta, o império do Demiurgo desmorona. Esses arcontes, esses tiranos celestiais, dependem da sua ignorância para sobreviver. Mas eu vou mostrar como quebrar as correntes, usando as chaves escondidas nos textos proibidos que a Igreja tentou destruir. Pense no Apócrifo de João, aquele manuscrito que escapou das chamas de Alexandria. Ele descreve o Demiurgo, Yaldabaoth, como um ser cego e arrogante, nascido da ignorância, que criou o mundo material para prender as faíscas divinas das almas humanas. Ele não é o Criador Supremo. É um impostor que se esconde atrás de nomes como Yahvé, manipulando as escrituras para manter o controle. A etimologia do nome Yaldabaoth, derivada do aramaico e grego, significa filho do caos, um artífice defeituoso que forjou uma realidade imperfeita. E seus aliados, os arcontes, são os guardiões dessa prisão, forças que se infiltram em sua mente, sussurrando medos e dúvidas para que você nunca questione o sistema. Mas aqui está a revelação crucial. O verdadeiro divino, o Pai inefável dos textos gnósticos, reside dentro de você. Nos evangelhos de Nag Hammadi, como de Tomé, Jesus não ensina obediência cega. Ele oferece um mapa para a liberdade. Ele diz: se você beber do fluxo borbulhante que eu chamo, você não terá sede. No grego original, borbulhante se refere a uma energia viva, uma conexão direta com o divino que os arcontes tentam bloquear. A Igreja distorceu isso, transformando o ensinamento em rituais vazios e hierarquias de poder, para que você dependa de padres e dogmas em vez de sua própria essência. Imagine o conflito agora. De um lado, o Demiurgo e seus arcontes, que constroem uma matrix de ilusões através de governos, economias e mídias que ditam sua realidade. De outro, a verdade oculta, acessível através da gnose, o conhecimento interior que desperta sua soberania. Essa é a tensão que se intensifica a cada revelação. Nos textos apócrifos, como Pistis Sophia, as almas presas são libertas quando reconhecem os arcontes como ilusões passageiras. A palavra grega gnosis não significa mero conhecimento intelectual.
É uma iluminação visceral, um despertar que corta os fios da manipulação. E aqui, no clímax dessa investigação, conecto isso diretamente à sua vida. Quantas vezes você se sentiu preso em um ciclo de ansiedade, de decisões que parecem forçadas por forças maiores? Isso não é coincidência. É o legado dos arcontes, que infundem o mundo com medo para que você esqueça sua natureza divina. Mas eu sei, porque escavei essas verdades proibidas, que você carrega uma faísca do verdadeiro Criador. No Evangelho de Maria Madalena, suprimido pela Igreja por revelar o poder feminino e interior, há uma afirmação clara: não busque o reino nos céus ou na terra, pois ele está dentro de você. A etimologia do aramaico para reino aponta para um estado de autocontrole, uma realidade que os arcontes temem porque destrói sua influência. Agora, a dupla revelação explode. Primeiro, o mistério externo. O demiurgo não é invencível. Ele é uma construção frágil, sustentada pela mentira coletiva. Os concílios da Igreja, como o de Nicéia, foram orquestrados para apagar essa verdade, editando textos e eliminando vozes dissidentes. Mas esses textos sobreviveram, e eles expõem o plano, o sequestro da realidade para manter as massas subjugadas. Segundo, e mais poderoso, a revelação interna. Você não precisa de intermediários para se conectar ao divino. Ao acessar a gnose, você rompe a ilusão, desbloqueando seu poder interior. É como descrito no Apócrifo de João: o homem perfeito está dentro de você, pronto para se erguer. Essa é a chave para a soberania espiritual, o fim da prisão que o demiurgo construiu. Sinta isso agora. Imagine os arcontes recuando quando você questiona sua realidade. Cada passo que você dá para desvendar essas verdades enfraquece o controle deles. No mundo moderno, eles se manifestam através de sistemas que promovem a dependência, mas você pode combatê-los. Os gnósticos antigos, como Valentim, ensinavam técnicas simples: meditação sobre os textos proibidos, reflexão sobre a etimologia das palavras sagradas e a rejeição de dogmas impostos. No hebraico do Gênesis, a palavra para criar implica moldar a partir do caos, não uma criação perfeita, revelando a imperfeição do demiurgo. Ao internalizar isso, você se torna o arquiteto da sua própria realidade. E assim, chegamos à conclusão inevitável: a conspiração desmorona quando você desperta. O falso criador perdeu seu poder sobre você. A Igreja e seus aliados podem ter suprimido os textos, mas agora, através dessas palavras, você tem um conhecimento que poucos possuem. Essa é a sua liberdade, uma conexão direta com o divino, uma soberania que ninguém pode roubar. Não espere por salvação externa. Ela está aqui, dentro de você, esperando para ser reivindicada. Então, faça o que os arcontes mais temem. Haja agora. Comente abaixo com uma pergunta que revela sua própria jornada de despertar. O que você fará para desafiar o demiurgo em sua vida? Inscreva-se neste canal para acessar mais revelações proibidas e curtir este vídeo para espalhar a verdade. Lembre-se, você não é uma vítima. Você é um ser divino, pronto para reescrever sua realidade. A era da ilusão termina aqui. Acorde e reivindique sua soberania espiritual.